Olá, um excelente início de noite para você, ouvinte da Rádio Mundial e que nos acompanha em sua casa, no carro, no trabalho, pela FM 95.7 e também através da internet pelo nosso site www.radiomundial.com.br. Como falamos sempre, você também pode ouvir nosso programa no seu celular, baixando o nosso aplicativo Rádio Mundial, disponível para Android e iOS. Estaremos juntos pelos próximos 30 minutos falando um pouco sobre a maçonaria no Brasil e no mundo. Eu sou Tomi Duca e este é o Maçonaria Hoje. Continuando, dando sequência naquele tema meio sombrio que falei no último programa, que era relacionado à morte. Como venho descrever aqui, se há um tema posterior à morte, é porque para nós ela não é um fim. Para a maçonaria e muitas outras ordens iniciáticas, a vida não se limita por aí. Tudo não acaba no decorrer da morte. E há um renascimento, que é o tema que eu vou abordar agora. Renascimento, a continuação, a vida futura que tantos maçons dizem acreditar. Então, como vos disse bem, a morte não é o fim, é apenas uma fase, né? Período assim, para recomeçar. Na maçonaria tratamos de aspectos simbólicos de diversos temas sobre a vida, sobre a natureza, sobre conhecimento, inclusive sobre a morte, inclusive sobre uma vida posterior à morte. A morte física é uma certeza que teremos. Isso um dia vai acabar, essa matéria que temos em nós, essa carne, ela vai se desmanchar, vai desintegrar, digamos assim, vai virar pó, vai voltar a ser pó, como pó de estrela de onde viemos. Mas isso não quer dizer que deixaremos de existir. A morte, ela está presente em nossas vidas, ou no fim delas, e de diversas pessoas que até hoje é lembrada, que até hoje levamos junto conosco, tanto por um parente, um amigo, uma pessoa querida, quanto para alguém desconhecido, mas muito importante, ou muito famoso, que necessariamente não quer dizer a mesma coisa. Temos muitos ditadores, muitos assassinos, muitas pessoas que fizeram um mal inigualável durante a história da humanidade e foram lembradas, são conhecidas até hoje, como Hitler, por exemplo. Mas isso não quer dizer que foi uma pessoa importante, como muitas pessoas, muitas figuras que temos como referência. Mas, voltando a esse tema do renascimento, usando uma expressão forte mesmo, a morte, o renascimento, a vida futura, a passagem, a nossa morte simbólica, que temos, inclusive, diariamente, sem percebermos, psicologicamente, simbolicamente, filosoficamente, todo dia nós morremos. Tanto por uma questão simbólica de biologia, pode ser, porque fechamos os olhos e entramos em um sono profundo todo dia para ressuscitar no dia seguinte, passando por um grande transe durante a nossa noite de sono. Ou então quando temos o objetivo alcançado e finalizamos alguma coisa, posteriormente isso, começamos um novo desafio, o dia que termina e o dia que começa, um após o outro. Isso simbolicamente é um renascimento.
A gente morre naquele instante e renasce no outro. Como um rio que você não consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio, a morte e o renascimento, aliás, a morte é um meio para o renascimento. Seria uma nova tese depois de concluir uma síntese. Então, maçonicamente, ou simbolicamente, ou filosoficamente, o que nós devemos centralizar, que é muito falado nas ordens, ou na ordem, como aqui venho mais por um conceito estrito. Nós morremos de uma forma que estamos deixando de lado o nosso pessoal profano, algo bem mundano, algo voltado para a ignorância, para os vícios, e renascemos para o caminho da virtude, da justiça, principalmente o caminho para levar a nossa verdade. E com a verdade, o esclarecimento e um bem para nós mesmos e para exteriorizar esse bem. Assim como disse no programa passado sobre os mistérios que aconteciam em Eleusis, sobre o mito de Perséfone e de Deméter, que figurava na agricultura, onde as folhas no outono, no inverno, tinham aquela passagem que caíam no solo, germinavam e uma nova semente daria origem a uma nova planta, um novo fruto, para fazer o ciclo da vida, esse renascimento, essa morte para o renascer do novo, para ter a novidade. Isso é um molde para entender o simbolismo do renascimento. Os alquimistas falam muito sobre a transmutação, que é a mudança do processo de elementos químicos. Claro que na atualidade é um simbolismo, não mais fórmulas como aconteciam há séculos atrás. Mas para conhecer os mistérios da ciência e da natureza e para conseguir efetuar verdadeiros milagres, como transformar o chumbo em ouro, descobrir o elixir da eternidade, o elixir da vida, ou, como dizemos filosoficamente, para visitar o seu interior e conhecer a si mesmo e assim saber ingressar em uma vida futura. Os alquimistas tinham algumas fases que eram decorridas na vida, assim, como a putrefação, até aquela hora, aquela fase que a matéria, a carne está apodrecendo, que mesmo com o ser morto, ele está tendo uma mudança, então ele está partindo para uma nova fase, ou seja, não se limitou na morte às mudanças ocasionadas. É um pouco complexo de quem não tem uma linha de raciocínio um pouco voltada para a metafísica, mas é o aspecto de mudança e o simbolismo é esse que tentamos passar, o aspecto de mudança e uma renovação no ser. Essa fase de transmutação parte do princípio de combater as superstições, como dito no programa anterior. É necessário enfrentar os maiores sacrifícios ilusórios, combater ilusões, superstições, para assim tornar a vida mais iluminada, esclarecida, clara aos nossos olhos e ao nosso entendimento. Muitos personagens, muitas figuras que temos, tanto de mitologias quanto históricas, quanto de crenças, abordam essa linha do renascimento, da morte, do renascimento, da renovação. E a base dela é combater a ignorância mesmo, com os seus ideais traçados a partir de uma base que cada um tinha particularmente. Poderia citar diversas figuras, tanto religiosas quanto históricas. Poderia citar desde Hércules até Voltaire, por exemplo.
mas eu vou abordar 3 personagens que eu creio que seja não tão distantes assim um do outro e remete muito a um simbolismo que particularmente eu acho que é bem esclarecido para entender essa parte de vida futura e renascimento. O primeiro deles, como muitos conhecem, muitos acadêmicos ou não, vou falar de Sócrates, o filósofo de Atenas, o filósofo que é o símbolo da filosofia ocidental. Sócrates era o filósofo da Grécia Antiga, que formou uma escola de pensamentos através dos escritos de Platão, que temos de referência até hoje em dia, até de estudiosos que remetem muito aos ensinamentos escritos por Platão, direcionados a Sócrates. Ele, naquele século, mais ou menos quarto século antes da era cristã, ele partiu de um pressuposto da maiêutica. Ele ensinava as pessoas a aprender de acordo com questionamentos das próprias respostas. Era uma espécie de ceticismo. Quando se chegava a uma conclusão, ele questionava essa conclusão para fazer as pessoas terem a própria ideia de raciocínio para não dar um ponto final. Começa daí, não tinha um ponto final. Então, de acordo com os questionamentos, as perguntas, ele ia conseguindo mais respostas e esclarecendo mais as suas próprias dúvidas. E isso era um método individual que cada um poderia fazer consigo mesmo, mas também em grupo com outras pessoas. Ele teve muitos seguidores e ele era uma pessoa que gostava de ensinar, ele não cobrava pelos seus ensinamentos. Obviamente, isso acabou incomodando muitas pessoas, muitos sofistas, pessoas que tinham vantagens sobre ensinamentos, ou às vezes nem ensinamentos, só sobre falácias. E como toda pessoa que incomoda e toda pessoa influente que incomoda, ele acabou entrando numa fria. Um dos livros, como Apologia de Sócrates, é descrito o seu julgamento por acusações como não cultuar os deuses que o Estado tinha como padrão, digamos assim, acusado de corromper os jovens. Por quê? Porque estavam tirando eles da linha única, daquela linha reta de pensamento que, a princípio, como se fosse um senso comum, como diria alguns filósofos como Rubem Alves, é um pensamento importante, é uma ideia importante, porque é a primeira forma de pensamento, o senso comum. Então você tem que seguir aquela linha para depois de alguma evolução você conseguir ter suas próprias questões, seu próprio questionamento. Mas ele foi acusado de que estava deixando os jovens viciados, e isso era contra as regras, as leis do Estado, ou contra qualquer outra coisa que, no final da história, os governantes achavam isso terrível ou ruim, porque estavam saindo da linha de conduta. Pois bem, sábio do jeito que era Sócrates e preciso com suas ideias e seus ideais, ele não fazia as coisas por um mal. Ele fazia as coisas porque ele achava correto transformar as pessoas em pessoas autoesclarecidas. E em seu julgamento teve a oportunidade de se defender, de conseguir convencer o grande público, e quando deram até na mão dele o que era a decisão que ele acharia melhor, ele, irônico como sempre, falou que a pena dele deveria ser comer no melhor lugar da cidade. Isso, lógico, que gerou um pouco de ira dos jurados e dos acusadores. Pois bem,
No final da história, a sentença foi: ele poderia ficar vivo, se manter vivo, mas longe da cidade de Atenas, ou então ter a língua arrancada para não poder mais influenciar as pessoas como ele influenciava. Ele preferiu a outra sentença, que era morrer por suicídio. Ele foi acusado por algo que diriam se tratar de uma coisa errada, e a sua sentença foi o suicídio. Ele aceitou o suicídio, achou que se ele não poderia mais falar e pregar as ideias dele como antes, ele já estaria morto, e ali seria um fim de uma coisa que ele marcou, e até hoje, 2500 anos depois, temos esse conhecimento. Pois bem, no seu julgamento, aliás, na sua acusação, sua prisão e na sua sentença, ele acalmou as pessoas que foram amigas, convidadas, parentes dele, falando: não chorem, vocês não precisam ficar tristes, porque ele acreditava numa vida futura. Após esta vida, para ele estaria livre e poderia perguntar o que ele quisesse sem ser condenado à morte, porque ele acreditava que a sua alma seria imortal. Somente ele soube o que aconteceu após beber o veneno e desfalecer. Mas, para nós, ele ficou imortal. Foi um conceito de vida futura esse. Não só pessoal, mas também coletivo, como o conhecemos até hoje. Outro filósofo também, depois da era cristã, aliás, no primeiro século, até contemporâneo a Jesus, tem Sêneca, que era um filósofo romano do pensamento estoico. Primeiro século da era cristã. Fazia parte daquela linha que se apropriava do que tinha à mão, das coisas simples e bem aproveitadas. Foi um advogado, escritor, e apesar de ser uma pessoa com bens materiais, poder aquisitivo, de riquezas, ele sempre procurou viver uma vida bem simples, somente com o necessário para a sua felicidade. Sêneca era um conselheiro de Nero, aquele rei, aquele imperador que conhecemos, que tacou fogo na cidade, né? Como Nero era uma pessoa muito influente por ser um imperador, os outros chefes que faziam parte do governo, de estado, queriam muito tomar o seu lugar, como em muitos governos acontecem, e houve uma conspiração para a tomada desse poder, para a morte de Nero, para querer dar um fim nele e outra pessoa assumir. Essa ocasião foi conhecida como conspiração de Pisão. Pisão era um senador e ele planejava tomar o poder no lugar de Nero. Com isso, muitas especulações, e Sêneca também sendo uma pessoa influente e junta do governo, mas sempre sendo alguém que desde pequeno cuidou de Nero e tentava sempre colocá-lo no caminho da virtude. Quando Nero descobriu, ele ordenou que fossem mortos todas as pessoas que ele entendeu como quem estivesse fazendo parte dessa conspiração. E Sêneca foi uma dessas pessoas, condenado também ao suicídio. Ele aceitou isso como uma coisa natural, porque para ele o destino que era reservado para todos nós era uma realidade e cabia a nós aceitar, ou não. Mas se aceitássemos, viveríamos muito mais livres e muito melhor, por não se preocupar com algo que seria uma certeza e nos aterrorizaríamos. E com isso, ele cortou os pulsos e aceitou sua morte tranquilamente. Assim como também uma figura da religião cristã, Jesus, que foi um líder hebreu, foi alguém que tinha grandes ensinamentos do judaísmo, que também diz que foi iniciado nos mistérios dos essênios, que tinha um grande conhecimento. Ele centralizava o amor e o altruísmo como base daquilo que deixava as pessoas que não tinham mais nenhuma esperança tão grande, tão firmes de pensamento quanto os
os grandes de autoridades e os ricos. Como tudo isso incomodou, como todos sabem, ele foi crucificado, foi morto e acreditava numa vida futura, que diz que ele voltou ou não, mas que o objetivo era espalhar essas suas ideias. Portanto, a morte não é um fim para um maçom e nem deve ser encarado como, mas sim deixar o seu legado e saber que tudo que você fez foi por um ato virtuoso e algo para transformar a humanidade para um bem maior. Pois se ocorrer a vida futura que temos pessoalmente, não estaremos preocupados com o que vai acontecer e nem com o que vai deixar para o mundo. Muito obrigado a todos, quero aqui deixar o meu agradecimento, um abraço fraternal a todos os orientes do Brasil e no mundo, um excelente final de semana e uma ótima sexta-feira. Muito obrigado.